Alô, muito boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja consigo, onde quer que você esteja. Aqui, diretamente de Lagos do Algarve, queria nesta noite partilhar a Palavra de Deus para a tua vida. E antes de começar a partilhar esta palavra, você que me está a acompanhar em direto, vá colocando aí um comentário, o seu like, de maneira que possa mostrar como está a correr esta minha live, ok? Queria fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dom da vida, por existirmos e por este dia que nos concedeste de vida. Queremos também pedir que a tua palavra seja iluminada nos nossos corações, nos nossos espíritos, nas nossas mentes e assim esta palavra possa fazer morada na nossa vida de tal maneira que a possamos praticar. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a você que está chegando agora, ou bom dia, ou boa tarde, de acordo com a hora que você escutar esta palavra. O título da minha meditação hoje é 3 filosofias de vida. Uma filosofia de vida, normalmente é marcado pelos nossos hábitos, pelas nossas crenças também, pelos nossos valores, pela nossa cultura, não é? Tudo isto junto acaba por determinar o nosso estilo de vida, a nossa filosofia de vida. Eu queria partilhar consigo nesta noite um texto das Escrituras em que Jesus ensina claramente aos seus discípulos e, por consequência, a todos nós que escutarmos esta parábola, discípulos de Cristo ou não, que, na realidade, diante de uma determinada circunstância, nós podemos reagir de 3 maneiras e a forma como nós reagimos muitas vezes determina e nos faz dar a conhecer qual a filosofia da nossa vida, qual o estilo da nossa vida, quais os padrões que nos guiam, quais os valores que nos guiam. E lá em Lucas 10, 25 está escrito o seguinte, é uma parábola que Cristo conta. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. O mestre da lei respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Qual destes 3 se parece ter sido
te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual maneira, ou de igual modo. Que texto maravilhoso! Não há ninguém que não conheça a parábola do bom samaritano. Com certeza que já a escutamos, não é? E na realidade retrata o seguinte: diz a Bíblia que um homem quis colocar Jesus à prova, um homem quis testar Jesus, um homem quis, num português assim mais terra a terra, entalar Jesus, não é? E perguntou: olha, Senhor, o que é que eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus remeteu para aquilo que era a sua própria especialidade. Sendo ele um intérprete da lei, não é? Ele queria perceber o que é que aquele homem percebia da lei. E este homem acabou por citar nada mais, nada menos do que o primeiro mandamento, não é? O primeiro mandamento está escrito. Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito? Como é que interpretas o que está escrito? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: olha, tu respondeste bem. Tu respondeste bem. Tu interpretaste bem a lei. O amor está acima de todas as coisas, não é? Mas este homem, sendo o intérprete da lei, ele ainda quis ir mais longe. Disse assim: eu compreendo a lei, não compreendo eu compreendo o que a lei me diz, não compreendo quem é este meu próximo que a lei fala. Quem é este meu próximo a quem eu tenho a amar, a quem eu tenho que cuidar, não é? Então, Jesus conta então esta parábola para explicar àquele intérprete da lei que conhecia a letra, mas não conhecia o espírito da lei, quem realmente era este próximo. Então, Jesus fala-lhe de um evento, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e que no meio do caminho ele foi assaltado por salteadores. Estes salteadores tomaram posse dos seus bens, deixaram-no quase morto, deixaram-nos muito mal. E a partir daqui, diante deste episódio, deste acontecimento, nós vamos perceber que diante de um mesmo quadro há três respostas à mesma necessidade, ao mesmo quadro que cada um vê. Cada um vê exatamente a mesma coisa. Um homem ferido, um homem machucado, um homem necessitado de ajuda, mas há aqui três reações. E cada uma destas reações reflete três filosofias de vida, três respostas daquelas pessoas diante de uma necessidade, três estilos de comportamento diante de uma necessidade, neste caso uma necessidade premente, urgente e de alguma forma grave, porque aquele homem não estava absolutamente nada bem. Então a primeira filosofia de vida é a filosofia do aproveitamento. Isto é retratado, é ilustrado pelos salteadores. A filosofia do salteador, a filosofia do aproveitador, que dá corpo a esta filosofia do aproveitamento, tem a ver com o seguinte: o que é teu é meu. Vou tomar de ti, não importa aquilo que custar. Nem que tenha que te espancar, nem que tenha que te bater. E em alguns casos, nem que tenha que te prejudicar e, se for necessário, até ir mais além. Ir mais além. Ir mais além significa deixar a pessoa muito mal, ou até aplicar alguma técnica que possa matar essa pessoa, não é? São aquelas pessoas, não necessariamente terá que ser isso, mas a filosofia baseia-se no prejudicar os outros para podermos ter aquilo que é dos outros. É basicamente isto que esta filosofia exerce, não é? E esta é uma filosofia que sempre existiu, existe e sempre existirá. O ser humano querer aquilo que é do próximo, sem saber, sem perceber o custo que aquela pessoa passou, o trabalho que ela teve, as noites que ela teve para estudar, aprender, trabalhar,
não é, as complicações para possuir aquilo que tem. Na realidade, de uma forma mais fácil, aquela pessoa quer se aproveitar de todas as capacidades, de todo o engenho, de todo o trabalho, de todo o suor, de tudo aquilo que aquela pessoa aplicou para ter aquilo que tem. Sempre vão haver, sempre vão existir pessoas que se vão querer apoderar daquilo que não é delas, não é? Esta não é uma filosofia cristã, esta é uma filosofia diabólica, esta é uma filosofia que não está centrada na bondade, não está centrada no amor, no respeito pelo próximo, é uma filosofia muito distante daquilo que Deus aprecia que o homem faça, não é? A palavra de Deus diz que o maior inimigo das nossas almas é que perfilha este tipo de filosofia. Estou a falar do diabo. Lá em João 10:10 diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a filosofia do aproveitamento é uma filosofia diabólica que mata, rouba e destrói. Rouba e destrói a alegria, a paz, o sossego, a unidade da família, as bênçãos que aquela pessoa tem e causam destruição, causam dor, causam sofrimento e até muitas vezes pode acontecer até causarem a morte, não é? Esta não é uma filosofia, obviamente, cristã. A segunda filosofia é a filosofia do alinhamento e ela é ilustrada por duas pessoas que de maneira nenhuma poderiam ser vinculadas, ligadas a este tipo de filosofia. Diz-nos a Bíblia que passava casualmente pelo mesmo lugar, não é? Passaram assim de largo, não passaram perto, passaram de largo, mas viram aquele homem em necessidade. Diz que passou um sacerdote e passou um levita. E ambos olharam, passaram e simplesmente nada fizeram. Eles se aliaram completamente da necessidade daquela pessoa, do perigo que aquela pessoa enfrentava, da dor e sofrimento que aquela pessoa enfrentava e porque ela precisava urgentemente ser ajudada. Esta é a filosofia esta filosofia diz mais ou menos o seguinte: a filosofia do alinhamento diz: o que é meu e eu vou guardá-lo para mim, não vou partilhar contigo, não vou partilhar comigo, não importa como tu estás. O teu problema é o teu problema. O teu problema não é o meu problema. Eu vou manter o que eu tenho para mim, porque me custou, porque é meu, porque eu tenho o direito de usar o que é meu, não vou gastar contigo, não vou despender contigo, não vou usar contigo, não é? Isto tem a ver com o egoísmo do homem, o egocentrismo do homem, não é? E esta é uma filosofia em que a pessoa diz: olha, não tenho tempo. Eu estou confortável no meu caminho. Eu não vou desviar-me do meu trajeto. Eu não vou desviar-me eu não vou desfazer, alterar a minha agenda para te socorrer. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para tratar. Não há tempo, não há agenda para alterar tudo aquilo que eu estou a fazer. Eu estou no meu conforto, na minha dinâmica, na minha vida, não vou alterar por causa de ti. Não importa como tu estás, não importa quem tu és, não importa a tua dor, não importa o teu sofrimento, eu não mudarei, eu não me desviarei 1 metro para te socorrer, porque tenho a minha própria agenda, o meu próprio caminho, a minha própria forma de estar e de viver, e não te inclui a ti, não é? E infelizmente, como eu há pouco dizia, estes dois homens não se preocuparam com o estado físico, com o estado mental, com o estado emocional daquele homem. Eles simplesmente passaram de lado, estavam-se a borrifar para como aquele homem estava. Eles passaram de largo, não é? Não estavam preocupados com aquele homem. Obviamente que esta também não é uma filosofia cristã, é uma filosofia de religião sem vida, de gente que conhece a lei, mas não vive a lei, não pratica a lei, não põe em prática aquilo que a lei diz. Uma coisa é conhecer e outra coisa é conhecer e praticar. E aqui estavam dois religiosos que serviam no templo de Deus, que no momento em que eles poderiam mostrar que realmente
punham em prática o âmago, o centro, a centralidade da lei de Deus, eles simplesmente foram achados em falta, não cumpriram aquela mesma lei, não é? Porque o amor é o centro de todas as coisas e o amor está muito para além de viver egoisticamente, não é? Tem uma outra forma de comportamento, uma outra forma de filosofia, não é? De ação também. E, finalmente, a terceira pessoa, se a primeira pessoa nos revela um estilo de vida de aproveitamento, ou as primeiras pessoas, porque na realidade fala em salteadores, o texto que eu acabei de ler. A segunda filosofia de vida a primeira é a filosofia do aproveitamento, a segunda a filosofia do alheamento, eu me alheio, eu não quero saber, a terceira é a filosofia do comprometimento. E obviamente é ilustrada pelo bom samaritano. Este bom samaritano que acabou por socorrer alguém que nem sequer era da sua etnia, que não era da sua nação. Na realidade havia rivalidade, não há como falar sobre isso, mas a verdade é que este homem, diz a Bíblia, que ele passou de perto. Quando passou de perto, o que é que ele fez? Ele chegou-se, passou de perto, chegou-se, viu, e diz a Bíblia que se compadeceu, teve compaixão, não é? Não há ninguém com mais compaixão do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, cristãos ou não, quaisquer pessoas, quaisquer que sejam as pessoas que possam ler a palavra de Deus, vão ver que ela está impregnada, os evangelhos estão impregnados da paixão do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu com aqueles que sofriam, ele deu-se por aqueles que sofriam, não é? Este é um estilo de vida que diz assim: o que é meu não é só meu, o que é meu também é teu. Se precisares, se houver necessidade, o que é meu será partilhado contigo. Esta é uma filosofia altamente cristã. Diz a Bíblia que este homem chegou-se perto, este homem viu, chegou-se perto, não é? E fez muito mais. Ele envolveu-se. Numa primeira fase ele envolveu-se. Diz a Bíblia que ele passou óleo e passou azeite, não é? Nas feridas daquele homem. Diz que ele ainda pegou naquele homem depois de lhe prestar os primeiros socorros, não é? De o estabilizar, na linguagem dos dias de hoje, não é? Colocou-o sobre o seu cavalo e foi entregá-lo a uma hospedaria. E naquela hospedaria ele não somente se envolveu, como ele se comprometeu. Chegou mais longe, porque ele disse ao dono da hospedaria: olha, este homem está assim, neste estado, cuida dele por mim, eu não posso ficar. Há algo mais que me faz com que eu tenha que ir embora, mas o que eu podia fazer eu já fiz, mas ainda farei um pouco mais. O que quer que tu gastes com esta pessoa, aqui estão 2 denários, que era um dinheiro significativo naquela altura. Aqui estão 2 denários, e se gastares mais alguma coisa, eu me comprometo em pagar. Que maravilha, não é? Esta filosofia do comprometimento é a filosofia de: o meu irmão não está só. O meu irmão é o meu próximo. O que quer que aconteça com ele, eu vou ter compaixão, eu vou sofrer, eu vou envolver-me com ele, eu vou socorrê-lo. Basta eu ter o meu tempo, eu vou mudar a minha agenda, eu vou sair do meu conforto, eu vou desviar-me do meu percurso, eu vou envolver-me e comprometer-me com o seu restabelecimento, com a sua salvação, com a sua libertação, com a sua cura, com a sua mudança de vida. Eu vou servir, eu vou ser uma ajuda para o meu próximo. Esta, meus queridos, é na realidade a filosofia cristã. A filosofia cristã envolve compromisso a nível de dinheiro, a nível de tempo, mas acima de tudo dar-nos de coração. Porque eu posso dar dinheiro, posso dar tempo, mas não dar o coração, não é? Mas é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar, não é? Quem ama faz alguma coisa, quem ama envolve-se, quem ama compromete-se, quem ama está lá quando há necessidade, não é? O samaritano estava comprometido, altamente comprometido em salvar
Alguém que dele necessitava. Não amanhã, necessitava naquele mesmo momento. Não é? Esta é a filosofia de Cristo. Cristo mostrou isto em todas as Escrituras. Quem estiver descomprometido sempre vai arranjar uma desculpa. Não é? Quem estiver comprometido sempre vai arranjar uma forma de fazer alguma coisa. Não é? Isto é muito importante. Eclesiastes 11:4 diz-nos assim: se você esperar pelas condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada. Estou a ler da Bíblia Viva. Se você esperar pelas condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada. Ou a sua agenda não dá, ou o seu percurso não passa por lá, ou não tem dinheiro, ou não tem talento, ou há sempre uma desculpa. Há sempre uma desculpa quando não há condições, quando nós estamos à procura das condições perfeitas. Se insistir em resolver todos os problemas antes de tomar uma decisão, você nunca conhecerá o sentimento de viver pela fé. Não é? Então não há condições perfeitas para fazermos o bem ao próximo. Não é? O próximo não espera, as necessidades não esperam pelas condições perfeitas. Com as condições que nós temos, vamos fazer o nosso melhor para auxiliar o nosso próximo. Esta é, na realidade, a filosofia da Bíblia, da Palavra de Deus e, acima de tudo, do nosso Cristo. Para eu poder viver segundo a filosofia do comprometimento, eu muitas vezes tenho que morrer para mim, para o meu conforto, para os meus desejos, para ter mais alguma coisa, não é? No sentido de poder auxiliar, não é? Aquele que precisa de mim, aquele que precisa de mim. Concluo dizendo que Jesus nos conclama e nos chama a amar o próximo. Aquele doutor da lei, aquele intérprete da lei, conhecia a lei, não é? Mas queria arranjar uma desculpa para não cumprir a lei, porque não sabia quem era o próximo. Pois deu-se mal, porque Jesus explicou muito bem quem era o próximo. E não só ele ficou a saber quem era o próximo, como nós também ficámos a saber que o nosso próximo é toda aquela pessoa que, estando em necessidade, precisa do nosso auxílio. E desde que nós tenhamos condições de ajudar, nós temos que criar essas condições de maneira que possamos ser de bênção para o nosso próximo. Como eu disse, seus hábitos, suas crenças, sua cultura, seus valores determinam quem você é. E quem você é determina, obviamente, o seu estilo, a sua filosofia de vida, não é? A filosofia do aproveitamento fala em aproveitarmos do nosso próximo, não é? Mas o resultado de eu me aproveitar do meu próximo é que eu vou criar problemas com o meu próximo, criar problemas até com a justiça, não é? Eu não serei de bênção para o meu próximo. Aquele que nos prejudica, normalmente nós os mantemos a grande distância, não é? E obviamente não é uma bênção. O segundo resultado é o resultado da filosofia do alheamento, não é? É aquele que ignorou o próximo. Obviamente o alheamento tem um resultado, distanciamento do próximo. Nós iremos distanciar-nos do próximo, nós não iremos conhecer o próximo. E quando nós não amamos o próximo, quando nós não caminhamos junto com o nosso próximo, no momento em que nós também estivermos a necessitar, não temos quem nos ajuda a nós, não é? Quem nos ajuda a nós? O problema destes dois tipos de filosofia, quer do aproveitamento, quer do alheamento, é que nós ficamos sozinhos. Nós não teremos amigos, não é? Não teremos quem nos socorra, se eventualmente passarmos por um momento de necessidade. A filosofia do comprometimento é a filosofia da partilha, e o seu resultado é que nós construímos pontes com o próximo, não é? Então, nos resultados da filosofia do aproveitamento é que criamos problemas com o próximo, criamos distância com o próximo na filosofia do alheamento, mas na filosofia do comprometimento nós criamos a ponte com o próximo, não é? E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, e esses amigos mais chegados que irmãos, eles aparecem nos momentos difíceis. São nesses momentos difíceis que, quando somos ajudados, quando somos auxiliados, surge um amigo que acaba por, apesar de não ser da nossa carne, acaba por ter um papel muito importante, porque ele se pode tornar melhor amigo do que um próprio irmão. Termino com um versículo da Bíblia Sagrada, que é um versículo que eu gosto muito e que me orienta muitas vezes
no trabalho de mais de 30 anos de ação social que faço desde 1986, lá em Lisboa, na Associação Vida Abundante, e agora aqui no Instituto Fonte de Vida, ajudando os sem-abrigo, toxicodependentes a recuperar, a reinserção e uma série de coisas. Este versículo sempre me guia, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Eu vou repetir: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem às vezes pode cansar. Porquê? Porque aquele bom samaritano, ele teve que sujar as suas mãos. Ele teve que gastar do seu óleo, gastar do seu azeite e ainda dar dinheiro, não é? E às vezes ficamos com as mãos sujas quando nós nos envolvemos, não é? O que é que eu quero dizer? Simbolicamente quero dizer que tu não podes ajudar ninguém sem te envolveres, não é? E às vezes neste envolvimento há muitas coisas que acontecem, mas o principal é estarmos dispostos a pagar esse preço de sermos bons samaritanos. Cristo espera que eu seja um bom samaritano. Cristo espera que tu sejas um bom samaritano. Não te canses de fazer o bem, porque o seu tempo, diz a Bíblia, tu ceifarás. Porquê? Porque tu não desanimaste, não desfaleceste, não retrocedeste e por mais que dificuldades tenham aparecido no teu caminho, tu não desististe de fazer o bem, ok? Desistir é muito fácil, permanecer é aquilo que Deus espera de nós. Ao concluir, queria te dizer que se você não tem ido à casa de Deus, faça uma das duas coisas, ou guarde a sua oferta ou faça uma transferência aí para o IBAN que está no nosso site, SMT Algarve, ok? Muita gente não tem ido à igreja, mas as despesas elas continuam exatamente as mesmas. Então, deixo isso à sua consideração. Se esta mensagem o abençoou, não deixe de partilhar no seu Facebook ou qualquer outra rede social, de maneira que possa abençoar outra pessoa. Terminarei. Senhor, ajuda-nos a sermos bons samaritanos. Nos lembramos dos muitos bons samaritanos neste tempo de pandemia, Senhor, nas várias profissões que deram de si, colocando muitas vezes em perigo as suas vidas, de maneira que pudessem auxiliar, ajudar e abençoar o próximo. Muito obrigado por essas pessoas. Ajuda-nos, pois, a viver Cristo todos os dias. É minha oração por todos, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Deus ricamente te abençoe. Até um dia destes. Deus ricamente te abençoe.